A paz do Senhor, uma boa noite para todos. Nós vamos ler no livro de Salmos 67, versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Este é o versículo que eu escolhi como base para esta oitava aula do curso introdutório de missões. Vamos então observar os esboços que estamos estudando. Já observamos o primeiro esboço, esboço missionário, que trata sobre 4 grandes coisas. Agora vamos observar 4 campos evangelísticos. Em Atos 1:8, Jesus disse que os seus discípulos receberiam o poder do Espírito Santo e seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém ilustra a nossa cidade, que a gente mora. Aí cada discípulo, cada crente, cada filho de Deus deve ser uma testemunha do Senhor, testificar, fazer conhecida a salvação do Senhor. E o segundo campo evangelístico é a Judéia, que ilustra o interior do estado. O terceiro campo, Samaria, ilustra outros estados. E o quarto campo, confins da terra, que ilustra outras culturas, outras etnias. Agora vamos para o terceiro esboço, que trata sobre 4 tipos de missões. O primeiro tipo é missão doméstica, quando o obreiro evangeliza no seu próprio país. O segundo é estrangeira, quando o missionário trabalha em outra nação, faz missões transculturais. E o terceiro tipo de missões é a organizada, quando o missionário é sustentado pela igreja que o enviou. E o quarto tipo, missão independente, quando o missionário não é sustentado por uma igreja. Esse tipo de missão aqui, a última, independente, na época dos morávios, ou seja, da Igreja Morávia, fundada por Nicolau von Zinzendorf, um austríaco, que aos 10 anos entregou sua vida ao Senhor e dedicou sua vida à obra missionária. Esse homem, ele foi um líder tremendo no meio aí dessa igreja abençoada que enviou missionários para todos os continentes. Em 150 anos, eles enviaram mais missionários do que toda a Europa em 200 anos. Uma igreja que respirava missões. Eu, quando trabalhei em Honduras, eu conheci gente fruto dessa igreja dos morávios. Ok, então, como os morávios saíam, os missionários? Eles saíam fazendo esse tipo de missão aqui, independente. Eles eram pedreiros, carpinteiros e tal. A época era muito difícil e era difícil sustentar o missionário. Então, eles se autossustentavam. Hoje a situação é bem melhor. A maioria dos missionários trabalha fazendo o terceiro tipo de missões, que é a organizada, quando o missionário é sustentado pela igreja que o envia. Ok, vamos então agora para o quarto esboço missionário, que trata sobre 4 tipos de missionários. O primeiro tipo de missionário é o profissional, que tem o tempo integral aí para pregar a palavra de Deus. O segundo tipo é o não profissional, de curto estágio, fica pouco tempo. O terceiro tipo é o candidato a missionário. E o quarto tipo, os dropouts,
aqueles que caem fora devido a muitas razões. Hoje a gente escuta falar de missionários que permanecem pouco tempo no campo e por uma razão ou outra eles caem fora, né? Então, que Deus abençoe aqueles que perseveram, aqueles que são chamados para fazer missões aí durante praticamente toda a vida. Um missionário Mendes, que é um missionário da Assembleia de Deus de Alagoas, que foi para a Argentina ainda antes de 1980. Eu estive, quando ainda era adolescente, uma ocasião em Coruripe, com o saudoso pastor José Antônio dos Santos, e ele era ainda pastor em Coruripe. Isso foi em 77 ou 78, não lembro. Mas ele ainda não tinha ido para a Argentina. Parece que ele foi para a Argentina no ano de 1979. Ok, está até hoje. Veja quantos anos, né? Então já está velhinho, com mais de 80 anos, né? E outro exemplo de um missionário que fica o tempo inteiro aí, praticamente a vida inteira, é o missionário José Satírio, que está desde 1975 na Colômbia, né? Ok, então é muito interessante esse tipo de missionário que Deus chama e é missionário durante toda a vida, né? Ok, vamos então agora para os 4 propósitos da grande incumbência. Nós observamos 4 grandes coisas, ali de acordo com Mateus 28, 19 e 20. E neste mesmo texto de Mateus 28, 19 e 20, vamos observar 4 propósitos da grande incumbência. O primeiro propósito é ir. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então veja que o ir é muito importante. O segundo propósito é fazer discípulos de todas as nações. O terceiro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quarto, ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordena. Aqui existe, como eu disse no primeiro esboço, né, que o verbo que está no imperativo não é o ir, tampouco é o batizar. Tudo isso é importante, é necessário, são propósitos. Ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordena. Ok, mas o que está no imperativo é fazer discípulos de todas as nações. Isso é muito interessante, né? Fazer discípulos de todas as nações. Esse é o alvo, né? Um franco atirador, ele procura acertar o alvo, né? É o seu trabalho, é acertar o alvo. E no contexto missionário, o alvo é exatamente fazer discípulos de todas as nações. Falando de um modo geral, aí no contexto cristão, o grande alvo é claro que é fazer a vontade de Deus. Um crente que acerta o alvo é um crente que faz a vontade de Deus. Porém, no contexto missionário aqui, neste texto, o alvo aqui é fazer discípulos de todas as nações. Agora, observe aqui o último ponto aqui, ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordena. Não é meramente ensinar, né? Mas ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordena. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e vamos ficando por aqui. Na outra aula, se Deus quiser, continuaremos com mais esboços missionários. Amém.